Diz assim, ó: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela me respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A palavra Noemi significa agradável. Você é agradável? Você está agradável? Você é agradável? O livro de Ruth fala de uma família que morava em Belém, que era agradável. O esposo de Noemi chama Senhor é a minha justiça, que teve 2 filhos, Malom e Quilom, tanto que os nomes deles já denunciam. Um significa desfalecido, provavelmente tinha alguma doença, algum problema, e o outro significa muito doente. Então, você tem uma família em que, apesar das aparentes dificuldades, você tinha um homem que declarava que Deus era sua justiça, e tinha uma mulher que era considerada e conhecida como ser agradável. O texto, você vai ver que no tempo dos juízes houve fome em Belém. Belém é a casa do pão. Então, apesar de ser chamada de casa do pão, Belém teve fome, passou um momento de dificuldade. Aí eu vou te perguntar, apesar de sermos um tempo em que às vezes nós temos pão, pode ter certeza que durante a nossa vida vai ter tempos que vai faltar o pão, ou tempos de fome. Quando eu falo faltar o pão, não significa que a sua casa vai deixar de ter o alimento, mas vai ter tempos em que a sua casa vai passar tempos de dificuldade. E apesar de Noemi ser considerada a mulher agradável, e apesar de ser um homem de Deus, dizendo: o Senhor é o meu rei, a minha justiça, eles olharam para a casa do pão em Israel, em Belém, Judá, e falaram assim: a gente precisa procurar um outro lugar, nós vamos para Moabe. E eles decidiram sair de lá, partir para Moabe, porque por 10 anos os filhos encontraram esposas e foram casados com elas. Quilion morreu Malom, morreu o esposo. Agora imagina a situação. Ninguém sai de uma terra, de um país, para ser pior. Foi para essa terra considerada agradável. E provavelmente Noemi foi aquela mulher que incentivava muita gente. É aquela mulher que sempre tinha uma palavra de conforto. Porque quando ela vai chegando, as mulheres da cidade já ficam alvoroçadas. A outra tradução diz que elas sentem compaixão ou condolência, mas a tradução literalmente é alvoroço, ansiedade, porque aquela que foi buscar uma vida melhor talvez fosse aquela que tinha uma palavra de consolo nos tempos de dificuldade, nos tempos de tribulação. Era aquela mulher que se levantava e dizia: vai dar tudo certo, vai passar. Que as mulheres se agitaram com a chegada de Noemi, e elas perguntaram: será que é Noemi? Será que é ela mesmo? Você vê nas entrelinhas, com as 2 aspas do texto, são palavras das mulheres. Essas 2 aspas é o entusiasmo por trás de uma frase que está escrita. Será que é aquela mulher que animava a gente, que ensinava, que consolava, ela está voltando para cá, ela está aqui de novo, que coisa boa. E aí perguntam para ela, ela diz: não me chama mais de Noemi, eu não sou Noemi. Aquela Noemi que vocês conheceram não existe mais, eu me chamo Mara. A palavra Mara significa amargura. Está dizendo: aquela Noemi agradável que vocês conheceram não existe mais. Aquela Noemi que aconselhava todo mundo, queria o bem de todo mundo, ela não existe mais. Eu perdi tudo. Eu perdi a quem eu amava, eu perdi os bens que eu levei, eu perdi o meu marido, os meus filhos, os meus tesouros, aquilo que de fato era importante para mim. Eu perdi tudo. Eu não sou mais aquela mulher tão agradável como vocês estão dizendo aí. Estou falando sobre Noemi, mas a Bíblia não fala de Noemi. A Bíblia aponta para 2 pessoas, o primeiro Adão e o último Adão. Eu sempre falo isso. E é lógico que a Bíblia tem o centro como Cristo. Cristo é o centro de tudo. E o livro de Ruth tem o centro de Cristo, que é o nosso Boaz. Nós vamos falar dele já já. Mas o Espírito de Deus trazia o meu coração para falar da Ruth que vai casar com Boaz, ou da Noemi
que perdeu tudo. E uma das coisas que ele trazia ao meu espírito é que tinha pessoas que estão exatamente como Noemi. Elas estão cansadas. É uma palavra que foi muito discriminada antigamente, mas agora ela é bem aceita no nosso tempo. Que ela recebeu o nome correto, né? São pessoas que têm um esgotamento emocional. Como eu chamei essa mensagem, é um esgotamento emocional. São situações que fazem você emocionalmente ir pro buraco. Talvez você se identifique um pouco como Noemi.